E aí, meus amores, eu sou a professora Claudinha, vou trabalhar com vocês língua portuguesa, o famoso português, abordado na prova da UEMA-Sul, certo? Então, observe, como essa prova é de língua portuguesa, né, de linguagens, para a UEMA-Sul. Então, o que acontece dentro da prova? Todo o conteúdo, para você entender, e nós vamos estudar ao longo das nossas aulas, essa estrutura, o que acontece? A língua portuguesa, dentro da gramática, ela vai ser dividida em morfologia, até troquei a ordem, mas não tem nada, fonologia, o aspecto sintático, certo? O aspecto semântico e o aspecto estilístico. Então, aqui é a divisão da gramática. Professor, isso aqui tudo cai dentro da prova? É relativo. Por que eu digo isso? Porque a prova da UEMA-Sul, ela é contextualizada. Então, ela é uma prova contextualizada. Como seria isso? A UEMA-Sul, ela faz o quê? Ela disponibiliza para a gente leituras de obras obrigatórias. Certo? Então, essas obras obrigatórias. Então, por exemplo, se você perceber que lá na hora da prova, que a obra selecionada, ela é do realismo, então você vai ter certeza que as características do realismo vai ser abordada dentro da prova. Em que sentido? Por exemplo, se o realismo utiliza muito de descrição, e aí você vai perceber que na descrição a gente utiliza muito verbos de ligação, então pode ser que caia uma questão envolvendo sintaxe. Ou morfologia, o estudo dos verbos. Então, você vai ficar atento aos elementos que constituem, que são predominantes em cada obra. Você vai descobrir que aqui a predominância dos textos são descrições, né? O texto é uma função social. Se for modernismo, você vai observar aí que entra a questão das variações linguísticas, aí pode ser que caia, né? A parte semântica seja explorada, as funções da linguagem, figuras de linguagem, intertextualidade. Você vai observar aí que vai ser abordado a questão sonora, por exemplo. Em outros anos, a gente viu em algumas obras que os autores usavam muitos substantivos no diminutivo. Caiu uma questão sobre substantivo no diminutivo, envolvendo tanto a parte da morfologia quanto da semântica. Qual é a contribuição de usar um substantivo no modo, ou no grau diminutivo dentro do texto? O que ele contribui para isso? Então, a gente vai observar que todo o conteúdo gramatical, ele vai ser extraído, contextualizado das obras obrigatórias. Então, a gente precisa ficar atento a isso. Então, a prova, ela vai se desenhar a partir da leitura das obras. Então, o que a gente percebe, pontuação, se a pontuação ela for muito marcada, por exemplo, as obras trazerem aí muitas reticências, se for uma obra que traz muita interjeição, qual é a contribuição desses recursos linguísticos para o texto? Então, a prova é mais ou menos isso. Você tem aí todas as questões voltadas para a contextualização das obras.
todo o conteúdo, seja ele gramatical, seja ele semântico ou estilístico, é voltado para a obra, certo? Então, nós vamos estudar ao longo das nossas aulas cada parte dessa, certo? Mas você vai fazer como? À medida que você for lendo as obras, você vai procurando esse conteúdo aqui dentro das obras, ok? Mas se você tiver dificuldade na parte sistemática, você precisa estudar bem essa parte estrutural para depois inserir dentro das obras, ter essa percepção, ok? Então, a gente vai se encontrar muito por aqui. Nós vamos estudar toda essa parte e quando a gente estiver analisando as obras literárias, eu vou enfatizando, enfocando aqui esses conteúdos dentro da obra, ok? Então, fiquem aí, né, ligadinhos nas nossas aulas, façam as anotações, façam os exercícios e façam a correlação entre o conteúdo da gramática e o conteúdo das obras literárias, ok? Então, fique bem, fique com Deus e até a próxima.